E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Então, eu corrigindo a questão 10, eu percebi, né, que eu não tinha colocado parênteses, mas eu fiz a questão normal. Só que revisando já na hora de postar o vídeo no YouTube, eu percebi que tinha um outro erro lá. Então, estou fazendo esse vídeo aqui só mesmo para a gente corrigir essa questão 10 direitinho, agora sem erros dessa vez, tá? E vai ser um vídeo mais curto, um vídeo mais tranquilo. E vamos lá então, olha, de novo, vou pegar a questão desde o início. Um líquido volátil diminuiu o seu volume na ordem de 20% por hora. O seu volume se reduzirá à metade durante um tempo t. Considerando essas condições, determine aproximadamente o tempo t dado log de 2 igual a 0,3. Então, como eu falei com vocês, a gente vai tentar interpretar todo esse exercício e vamos colocar essas ideias, esses dados aqui na parte de baixo. Vamos resolvendo aos poucos aí essa questão. Para começar, vamos lá, olha, 20% a gente pode interpretar ele como 0,2. Ou seja, se eu estou diminuindo esse líquido aí na ordem de 20% por hora, a cada hora, na verdade, a gente tem um valor total de 0,8. Ou então eu posso considerar isso também como 80%. Então, essa é a primeira ideia. Vou utilizar aqui V0, é o volume inicial, é o volume que a gente realmente está começando para poder fazer esse cálculo aí. T é o tempo, é um instante, tudo isso dado em horas. O volume ele vai se reduzir à metade, ou seja, a gente quer chegar em um momento que a metade seja, né, ela é representada por um meio, e a metade seja referente ao volume inicial que eu tinha. Então, eu posso representar tudo isso pela equação, sendo o volume inicial vezes o 0,8 relacionado com a quantidade de tempo, a quantidade de horas, isso tudo igual a volume inicial vezes a sua metade. Porque eu quero obter em relação a esse valor aqui, olha, um valor igual à metade do que eu tinha antes, do que eu realmente comecei aí. Então, olha, voltando e pegando essa primeira equação, para partir dela o nosso raciocínio, vamos resolver essa equação, então. Vamos ver realmente como que a gente vai conseguir fazer isso aí. Então, olha, V0 vai ser igual a V0 vezes 0,8 elevado a t, que é o nosso tempo, igual a V0 vezes 1 meio. Eu posso, então, cancelar esses dois volumes iniciais aqui, já que os dois estão na mesma posição e estão multiplicando, eu posso cortar. Minha equação sobra, então, como 0,8t igual a 1 meio. É uma equação exponencial, porém, eu não consigo resolver essa equação exponencial mais. A única coisa que eu consigo fazer, na verdade, é transformar o valor 0,8 em fração, dá 8 décimos. Mas e agora, para eu resolver? Não dá para resolver. Mas eu posso, então, lembra da noção de logaritmo com equação exponencial, que uma coisa é o inverso da outra, e a gente consegue, então, pegar uma equação exponencial, passar ela para logaritmo, para a gente resolver essa equação por logaritmo. Então, vamos fazer isso. Vamos transformar toda essa equação em uma equação logarítmica, onde a gente vai ter logaritmo de 8 décimos elevado a t igual ao logaritmo de 1 meio. Aplicando, então, começando a aplicar as propriedades do logaritmo, a gente vai pegar a primeira propriedade da potência, onde a gente vai pegar essa potência e passar ela para frente do logaritmo multiplicando. E aqui, onde a gente tem 8 décimos, o que a gente vai fazer, na verdade, é transformar toda essa divisão aqui numa subtração de valores. Da mesma forma que a gente vai fazer aqui com o logaritmo de 1 meio. A gente vai fazer também com uma subtração desses dois valores, sempre fazendo essa subtração do numerador com o denominador. Então, olha, fatorando aqui o que dá para fatorar, que no caso aqui era só o valor 8, vamos fatorar ele, então os outros eles só vão manter do mesmo jeito. Então, olha, aplicando mais uma vez a propriedade de potência do logaritmo, vou pegar essa potência e vou passar ele para frente aqui do meu logaritmo multiplicando. No exercício que eu estava corrigindo com vocês, eu esqueci de colocar esses parênteses, igual eu tinha falado com vocês, e esse 3, eu passei ele multiplicando o t, então eu fiz o exercício errado. Apesar de no final ter dado certo, mas esse desenvolvimento do exercício ficou errado, então eu queria corrigir para ficar bem claro, bem definido para vocês realmente como que a gente vai fazer essa questão. Depois, vamos pegar então esses valores e substituir onde tem logaritmo de 2, o exercício deu para a gente lá, olha, que é 0,3.
Então, onde tem o logaritmo de 2, eu vou colocar o 0,3, ó. Onde tem o logaritmo de 2, eu vou colocar o 0,3. Nesse caso aqui, olha, o logaritmo de 10 é 1. Por quê? Nesse caso, eu não coloquei a base, então a base é 10. Meu logaritmando e minha base são iguais, a minha resposta, então, é igual a 1. E nesse caso aqui, olha, o logaritmo de 1. Então, se eu tenho ali o logaritmo de 1, independente do valor da minha base, que nesse caso, apesar da base é 10, independente da minha base, é 0 a minha resposta. Toda vez que meu logaritmando for 1, a minha resposta é 0, independente da base, tá? Então, ali, multiplicando o que tem de multiplicar, a gente vai ter o seguinte: 3 vezes 0,3 vai dar 0,9. Menos 1 só mantive, e 0 menos 0,3 dá menos 0,3. Continuando aqui, então, olha, 0,9 menos 1 vai dar menos 0,1, isso tudo ainda multiplicando por t, igual a menos 0,3. Fazendo as multiplicações ali, olha, a gente chega, né, então, em t igual a 0,3 sobre 0,1, todos os dois negativos. Então, aqui, olha, primeiro, fazendo a multiplicação de sinal, menos com menos é mais. Vamos tirar esse sinal fora da questão, então fica tudo positivo. 0,3 eu posso transformar em 3 décimos. 0,1 eu posso transformar em 1 décimo. Então, a gente tem no final uma divisão de fração. Divisão de fração, que como que a gente resolve? Copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, que dá 3 décimos vezes 10 sobre 1. Então, aqui o que eu posso fazer é multiplicar ali. Olha, 3 vezes 10 é 30. 10 vezes 1, 10. 30 sobre 10. 30 dividido por 10. Então, o nosso tempo é de 3 horas. Então, pessoal, eu vou deixar esse link como card lá, tá? Espero que tenham entendido. E até a próxima. Bons estudos aí.